Senhoras e senhores, o Flamengo acaba de ganhar uma partida importantíssima em cima do Cusco de 2-0 na altitude, que a gente sabe que é muito difícil, é muito complicado pro Flamengo. A gente, pelo menos, antes da partida começar, a gente sabia que seria uma partida complicada. O Flamengo não vence, cara, um time de altitude desde 2021. E cara, quando a partida começou, a gente percebeu que o Flamengo ele tava tendo uma facilidade de jogar, apesar de, né, na hora de correr, aí é loucura, não tem como vencer na altitude. Enfim, rapaziada, para você que não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo, especificamente do Flamengo, às vezes quando tem jogos da seleção eu também tô cobrindo, mas principalmente do Flamengo. Então se você caiu aqui de paraquedas, se você é flamenguista, ou às vezes você não é flamenguista, você pode torcer para qualquer outro time, cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, estamos rumo a 800 inscritos, estamos muito perto, cara. Atualmente, até esse momento, a gente tá com 730, então falta menos de 40 inscritos pra gente bater 800. Vamos tentar bater até o final do mês. Seguinte, rapaziada, o que a gente tem? Começando pelos relacionados, a gente tem Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo e Léo Pereira fazendo a zaga. A gente tem Ayrton Lucas, Everton Araújo, Dela Cruz, Paquetá, Carrascal, Bruno Henrique jogando de titular e Plata começando com a titularidade. No último vídeo eu tinha comentado que o Plata ele estava saindo de nem relacionado para relacionado, e na última partida ele saiu de só relacionado para jogar os 15 minutos do último jogo. E agora ele começa como titular, cara. Eu tenho duas sugestões que podem acontecer. Ou o Léo Jardim tá só querendo testar ele só pra ver se ele faz alguma coisa, porque talvez ele vá sair na metade do ano, então ele tá tentando, tá ligado? Joga aí. Ou ele realmente tá gostando do estilo do jogo do Plata. Eu já tinha comentado que se o Plata quiser sair, cara, o momento é agora, na metade do ano, mas se ele ficar, como eu falei no outro vídeo também, ele é um bom jogador. Não é um craque, eu vou continuar falando isso aqui, eu não vou tirar o meu pé. Ele não é um craque, ele não é um pilar por enquanto, mas ele é um bom jogador. Enfim, rapaziada, o que a gente tem no primeiro lance? O Flamengo mostrando perigo, porque como eu falei, cara, o Flamengo, apesar de ser na altitude e ser um jogo difícil, a gente sabe que os jogadores na altitude, eles sempre vivem muito de contra-ataque, vivem muito daquela bola por cima, e é o que basicamente o Cusco tava fazendo, vivendo por bola por cima. Porém, o Flamengo tava conseguindo administrar a partida. E como é que a gente tem no primeiro lance da partida? Deixa eu só desligar o som aqui que eu esqueci. A gente tem uma bola saindo, se eu não me engano, do Carrascal, sobra no Bruno Henrique, quando ele no Plata. No Plata ele chuta e dá o primeiro perigo, a primeira chance. Inclusive o Plata, igual como eu tinha visto no Twitter, ele cheira anti-gol. Esse homem não faz gol, é impressionante, cara. Apesar disso, o Flamengo ele dominava mais a partida, o Flamengo era melhor na partida. O Lanús, ele dava assim seus... O Lanús, o Cusco, ele dava assim os seus perigos, mas era as poucas chances que eles tinham. Mas tinha que ficar ligado, tinha que ficar de olho. O que a gente tem no lance seguinte? O final do primeiro tempo. Sim, basicamente o único lance de perigo foi do Plata. Os outros foi tipo uma bola preta nos dois lados, tanto o Rossi quanto o jogador do Cusco, ou bola para fora, ou bola na trave, que também não gerou tanto perigo assim. A gente tem o jogo terminando no intervalo 0-0. Em questão de posse de bola, foi 50-50, literalmente 50-50. Os chutes a gol, os chutes no caso, são 8 do Flamengo contra 3 do... Eu tô toda hora querendo falar na Lanús, do Cusco. Porém, os chutes ao gol mesmo foram 4 do Flamengo contra 1 do Cusco. Cara, como eu falei, o Cusco, ele vivia muito de bola por cima, vivia muito de contra-ataque. Só que o que deu para reparar, pelo menos eu reparei na partida, é que o técnico do Cusco, ele tava querendo bola por baixo, que é meio que curioso de certa forma, porque geralmente esses times vivem de contra-ataque, vivem de bola por cima, porque eles aproveitam a altitude. Enfim, rapaziada, o que a gente tem no segundo tempo? A falta, eu não sei se eu chamo de criminosa, cara, porque quando você pausa a imagem desse jeito meio aqui, parece muito por um vermelho. Só que eu diria, cara, que é muito mais por um amarelo, porque não é que o Plata ele pisa por cima
da perna do jogador do... Eu sei que eu tô querendo justificar um suposto vermelho, mas essa é a minha visão, tá? Ele meio que não pisa por cima. Ele tá arrastando o pé e o pé dele sobe por cima do jogador do Cusco. Eu diria que isso é para amarelo. Eu até pensei que o Plata ia ser expulso. Não seria tanta novidade assim se fosse o Plata, né? Que toda hora expulso, é inacreditável. Mas eu ainda acho que seja para amarelo. Eu não diria que fosse um vermelho. É claro que se você parar nessa volta bem aqui, você vai dizer que é para vermelho. Mas eu pelo menos ainda acho que é para amarelo. E o que a gente tem no lance seguinte? O gol do Bruno Henrique. E é impressionante que Bruno Henrique, com quase 40 anos, corre. É impressionante, cara. E parece que o Bruno Henrique nem tava sentindo a altitude. É uma pena, cara, que esse homem já vai se aposentar. Eu vou sentir muita falta dele. O que a gente tem no gol do Bruno Henrique, que quase ninguém vê, né? Que parece um replay e a bola do nada já tava no gol. Eu mal esperei e já tava saindo gol. Uma bola saída, se eu não me engano, é do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas cruza a bola por meio e sobra no Bruno Henrique, faz um golaço de cabeça e sai comemorando. Cara, o Flamengo, como eu já tinha falado, a gente tinha uma expectativa do Flamengo ser não é a forma do Flamengo, mas a gente já imaginava que seria um Flamengo um pouco retranqueiro. Mas não, cara. O Cusco, ele dava muita brecha. O Cusco, pô, o Flamengo tinha uma facilidade tão grande de uma troca de passe que parecia que tava jogando com um time de várzea, com um time, com todo respeito ao time do Cusco, mas tava parecendo muito em certos momentos que tava jogando com o time de várzea. O Flamengo tinha uma facilidade extremamente grande de jogar na altitude, de jogar contra o Cusco. E uma coisa, cara, que eu reparei assim, aqui já vai fugir um pouco do assunto, é que você percebe a altitude, cara. Uma bola tão simples, uma bola tocada assim entre os jogadores, é tão ligeira que você não consegue fazer um passe de infiltração simplesmente porque o cara não vai chegar. Um passe que o Rossi jogou com a mão, se eu não me engano, pro Plata, a bola passou do meio de campo. Quase foi pro outro lado do escanteio do time do Cusco. É foda. Do Cusco. Então você vê, cara, que a altitude é uma coisa que peca muito, principalmente por isso que ninguém nunca quer pegar. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? O gol impedido do Cusco. Cara, eu vou ser sincero dessa situação bem aqui. Aqui, cara, é aquele momento que a gente sente muita falta do semiautomático. Porque você vê no lance desse daqui, sendo bem sincero, eu realmente achei que eles não iam dar impedimento, porque é o primeiro estilo de lance que eu vejo a linha sendo traçada e literalmente a linha ficando exatamente um em cima da outra. Pelo menos é o que deu para entender aqui, porque quando você dá a zoom na imagem fica todo embaçado e você não enxerga absolutamente nada. Mas, cara, é a primeira vez que eu vejo isso daqui e eu pensei assim, eles não vão dar impedimento. Porém, eles deram. E, cara, se você vê o lance, eu vou mostrar logo o lance em si. O Flamengo, ele peca muito nesse momento bem aqui, porque fica uma defesa escancarada e, como a gente falou, bola cruzada em altitude, esquece, cara, dificilmente pega. Porém, estava impedido. Que bom que estava impedido, é uma palavra muito forte, né? Mas que bom que foi impedido e poderia ter mudado. A gente sabe que um gol muda total o jogo. A gente tem um jogo da volta, né? Mas 1-1 talvez tivesse feito a diferença. Talvez eles tivessem virado, ganhado um gás a mais e virado para 2-1. Que bom que esse gol impedido. Porém, eu tive a sensação, cara, que eles iam dar o gol. Que bom que ele não deu, cara. Bom pra nós, ruim pra eles. Enfim, o que a gente tem no lance seguinte? O gol da Arrascaeta que entra, a cavalaria entra, se eu não me engano, entra ele, entra Léo Ortiz e entra o Pedro. O Léo Ortiz ele entra mais como volante, porque o Eric Pulgar e o Jorginho não puderam jogar porque tava machucado. Enfim, o que a gente tem no gol dele? Uma bola, se eu não me engano, vem do Everton Araújo, se eu não estiver enganado, sobra no Arrascaeta, embaixo ele tem a opção do Luiz Araújo e em cima ele tem o Pedro. Sendo bem sincero, eu pensei que ele ia tocar pro Pedro, mas ele opta para tocar pro Luiz Araújo. O que a gente tem no lance? Deixa eu desligar aqui. Uma bola sobrada no Luiz Araújo, ele chuta, sobra no rebote, chuta de novo, ele vai de cabeça e faz o gol e sai comemorando.
Cara, a partida termina assim, extremamente importante. Eu vou ser sincero aqui com vocês, a partida que, de certa forma, tirando o Estudiante, é que tava me preocupando bastante, porque a altitude, independente se o time é bom ou o time é ruim, cara, é muito precário por os jogadores do Flamengo, a gente cansa mais ligeiro, sempre tem essa dificuldade, não é à toa que o Bruno Henrique, apesar de eu falar aqui, né, que ele jogou muito, e ele jogou muito, e não é à toa que ele foi o cara da partida, o herói da partida. Mas você vê que até o Bruno Henrique, cara, quando chegou nos 35, o Bruno Henrique já tava morto do segundo tempo. O Bruno Henrique já tava morto, o Bruno Henrique não aguentava mais, cara. Ele tava pedindo quase uma ambulância, meu Deus do céu. Enfim, uma partida extremamente importante, 2-0 para nós. Tem o jogo da volta, a gente já vai um pouco mais aliviado porque agora é em casa. A próxima partida da Libertadores é contra o Independente Medellín. Porém, a próxima partida do Brasileirão é contra o Fluminense. Então, eu vou estar cobrindo, como sempre. E eu acho que eu não estou esquecendo de absolutamente nada. É isso. Seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você caiu aqui de paraquedas, rapaziada, eu faço análise de pós-jogo. Eu sempre tento me esforçar ao máximo. Se você acha que eu falei alguma merda, escreve aí nos comentários se você acha que aquela participação do Plata, né, aquela entrada do Plata foi para vermelho. Deixa aí nos comentários. Deixa o like para me apoiar, rapaziada. Eu sempre tô tentando me esforçar aqui ao máximo. Deixa o like, se inscreve no canal. Rumo a 800 inscritos até o final do mês. Vamos ver se a gente bate. Eu confio muito em vocês, principalmente se você for flamenguista. Se você compartilhar para outro flamenguista. É isso. Tamo junto, rapaziada. E é nóis.